Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais um culto. Que o nome do Senhor, que já foi louvado e exaltado nessa noite, seja ainda mais através da sua santa palavra, que o Senhor falará através da minha vida esta noite. E o tema de hoje de noite é o servo sofredor. Eu acho que todo mundo já sabe, é um texto conhecido demais. Isaías 53. Isaías 53, irmãos. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus. Que diz assim, versículo 1 ao 11. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós desejamos nessa noite que o Senhor seja cada vez mais glorificado, seja exaltado, Senhor, nessa pequena denominação. Que cada vez mais nós tenhamos, Senhor Deus, o conhecimento de quem Tu és, do que Tu fez por nós, Senhor Deus, na cruz do Calvário, do Teu sofrimento por nós na cruz do Calvário. E através do Teu sofrimento, Senhor Deus, nós podemos ter paz. Porque o Senhor comprou para si cada um de nós que estamos aqui, meu Deus. Pela Tua graça, o Senhor nos salvou, pelo Teu imenso amor, o Senhor nos salvou. Perdoe os nossos pecados, que nós te ofendemos, ó Deus. Perdoe as nossas falhas e que o Senhor nos sustente, Senhor Deus, a cada dia de nossas vidas.
Que nós possamos olhar para Ti, Deus, e nos arrependermos a cada dia. E que nós possamos encher o nosso coração de uma verdadeira alegria que só pode ser produzida pelo Teu Espírito Santo em nós. Seja exaltado esta noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Isaías fala sobre o servo sofredor, irmãos. A pregação de hoje à noite, é falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que há 2.700 anos ou 2.800 anos atrás, eu não sei bem, pela boca de Isaías, ele fazia essa profecia messiânica, que atravessaria o tempo. E é tão atual para os nossos dias. Isaías fala aqui de todo o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De tudo que ele ia ter que passar para pagar a conta do nosso pecado. E depois de tanto tempo, estamos nós aqui, ouvindo o profeta Isaías sobre essa profecia. Perceba, irmãos, que Isaías, ele não está falando aqui, especificamente, a ímpios, a outras nações, mas Isaías aqui está voltado para o próprio povo de Deus, os judeus, a igreja do Senhor naqueles dias. E a igreja do Senhor estava tão no lamaçal do pecado, estava tão centrada em si, que o profeta começa com uma pergunta. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Nos nossos dias, é tão atual. Quem creu? Se nós falarmos, irmãos, de um evangelho que é centrado no homem, que coloca o homem como vítima, todo mundo quer ouvir. Mas nós sabemos que o evangelho, ele não é centrado na pessoa do homem, mas o evangelho é centrado na pessoa de Cristo. E é isso que Isaías está dizendo, quando ele fala do servo sofredor. O evangelho tem um centro. E o centro do evangelho não é nós. Nós não somos vítimas. Muito pelo contrário, nós somos culpados. Mas o que se oferece hoje em dia de um evangelho é um evangelho que não se fala de pecado, que não pode se ofender as pessoas. As pessoas não podem ser ofendidas. Por quê? Porque as pessoas são vítimas. E nós sabemos que nenhum de nós somos vítimas. Nós somos culpados. O evangelho denuncia a nossa culpa. Ele denuncia que se não fosse o servo sofredor, que se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo, não haveria salvação. Por isso que Isaías diz, quem creu? O povo de Deus. E nós dizemos hoje, para a igreja evangélica dos nossos dias, que precisa ser mais evangelizada, ou tão evangelizada quanto o mundo lá fora, quanto os ímpios que não temem o Senhor. A igreja evangélica dos nossos dias precisa ouvir, quem creu na nossa pregação? Porque, irmãos, o que nós vemos nos nossos dias é o quê? É pessoas atraindo pessoas para a igreja, não para escutar o verdadeiro evangelho que produz arrependimento dos corações, mas para encher as denominações. Centrada no homem, colocando o homem como vítima e não o homem como culpado, como nós somos. E assim, nós não vamos ver beleza em Cristo, nós não vamos ver formosura em Cristo, e vamos apenas nos tornar religiosos. É isso que vai acontecer se nós não ouvirmos a verdade. Nós apenas nos tornaremos, sentados nos nossos bancos, meros religiosos, andando culto após culto, não tendo a compreensão exata do castigo que Jesus teve que sofrer para pagar uma conta ao Pai pelo nosso pecado. Ele sofreu na cruz do Calvário para mostrar o tamanho da nossa culpa. Ele foi moído. E essa palavra moído, ela quer dizer algo profundo, não somente exteriormente, mas ele foi moído por dentro. Ele foi posto em trevas, ele foi colocado em densas trevas, se tornando trevas no nosso lugar, tomando a nossa culpa. A luz do mundo estava se tornando trevas. Ele que é luz, ele estava assumindo a nossa culpa naquele momento, sendo moído pelo próprio Pai, para pagar uma conta do nosso pecado. Então Isaías diz
Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Quem creu? Quem crê na nossa pregação hoje? Se nós formos pregar o verdadeiro evangelho, que confronta o pecador, que fala de arrependimento e salvação, quantas e quantas vezes nós vamos ser vistos como pessoas que somos duros e considerados sem amor? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir um evangelho em que elas são o centro. Que Cristo não é o centro, mas elas são o centro das suas próprias vidas. Que elas parece que são umas vítimas ali, umas coitadinhas, e que Jesus vem ali como um salvador, mas que não muda elas, que não transforma ela, e elas continuam da mesma maneira. Por quê? Porque elas continuam do mesmo jeito. Por isso que o profeta diz, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso que nós precisamos ouvir o verdadeiro evangelho, para que o braço do Senhor, que é o servo sofredor, seja revelado a cada um de nós. É isso que o profeta começa com essa pergunta. Quem creu em nossa pregação? Essa pregação, irmãos, é atual demais para os nossos dias. Ela é atualíssima. O que mais a igreja do Senhor precisa nesses dias, nos nossos dias, é ouvir a verdade. É se arrepender e é se prostrar em arrependimento. É ver a beleza de Deus na pessoa de Cristo. E ele vai dizer, irmãos, no versículo 2, ele diz assim: porque ele foi subindo como um renovo. Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz em terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhávamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías faz um relato do tipo de Cristo, ou do tipo de Salvador que o mundo, ou que muitas denominações de nossos dias querem. Não esse Salvador aqui, que o Isaías está dizendo. Mas um Salvador que não os confronta, que não fala de pecado, que não fala que nós precisamos de arrependimento, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E ele vai dizer como, completamente, e eu fui assistir um pouco sobre uma pregação de Spurgeon, que Spurgeon diz assim: o que eles esperavam? Eles esperavam que o Messias viesse como uma palmeira. Colocando um exemplo. Esperavam que ele viesse como uma palmeira, como alguém de status. Eles esperavam um Messias que eles eram o centro, um Messias político para a sua época, mas aqui vai dizer totalmente ao contrário daquilo. O Messias que veio, ele é como uma raiz numa terra seca. E o que é uma raiz numa terra seca, irmãos? Ninguém dá nada por ela. O que é que essa raiz de uma terra seca? Foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo foi profetizado por Isaías. Que as pessoas iam olhar para ele, mas não iam ver nele beleza alguma. Como uma raiz numa terra seca. Não como algo tremendo aos olhos do mundo. Não como algo que o mundo ia olhar e ia se admirar, esse mundo que vive de aparência. O nosso mundo é um mundo de aparência. Mas Jesus não veio com a aparência desse mundo. Muito pelo contrário, Jesus veio para destruir as trevas desse mundo. Destruir a nossa vida de aparência que nós vivíamos. Mas como uma raiz de uma terra seca. Ninguém dá nada por uma raiz na terra seca. E eu ficava maravilhado enquanto eu li esses textos. E dizia, é incrível como Deus e Jesus, ele faz brotar no deserto. Ele faz florescer as coisas no deserto. Na sequidão. Ele levou o povo para o deserto, ele sustentou o povo no deserto, onde havia escassez, e o povo também murmurou contra ele. O Senhor foi tentado no deserto, nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqui ele vai dizer que era como uma raiz de uma terra seca, que ninguém dá nada por ela. Mas nós sabemos que essa raiz de uma terra seca, ela floresceu. Ela floresceu e ela viveu uma vida perfeita, e ela deu a sua vida na cruz para salvar pessoas que viviam de aparência como nós. Para pessoas que viviam como ovelhas desgarradas, cada um seguindo o seu próprio caminho. Cada um de nós, antes de Cristo nos alcançar, nós seguimos os nossos próprios caminhos. Fazendo a nossa própria vontade e criando um Deus segundo a nossa semelhança. Mas essa raiz floresceu
Como em tudo que Deus coloca a mão, floresce. Esse homem que não havia beleza, a beleza aqui não se trata de uma beleza externa, mas se trata de um homem que aos olhos do mundo não tinha status. Um homem que não tinha holofotes aos olhos do mundo, mas que era o Salvador do mundo. Mas que era o nosso Salvador. E as pessoas olhavam para Cristo, olhavam para Ele e não via beleza alguma para que atraísse. Todos que olhavam, aquela raiz de uma terra seca, não via nele beleza alguma. Como a parte B do versículo, que não tinha aparência nem formosura. Olhávamos e não havia beleza que nos agradasse. Era assim que nós olhávamos para Cristo. Antes. Era assim que cada um, nós não víamos beleza nele. Não havia nada nele que nos agradasse. Mas hoje, pela graça e a misericórdia, nós podemos olhar para ele, nós podemos ver o quanto, como já foi cantado aqui esta noite, o quanto que Jesus é belo, o quanto que Jesus é formoso. Jesus é belo. Sabe por quê? Porque ele mostrou a escuridão do nosso coração. Ele mostrou as nossas misérias. Ele mostrou o quanto nós somos pecadores, merecíamos o inferno, mas ele nos salvou. Ele salvou do nosso pecado, ele nos tirou do inferno. E hoje, cada um de nós aqui, que estamos aqui, nós podemos olhar para Cristo e dizer: Tu és belo, Senhor, como nós já cantemos essa noite. Tu és belo, Tu és formoso, Tu és maravilhoso. Mas grande maioria daquela época e a maioria da nossa igreja, a maioria da igreja evangélica dos nossos dias, ela continua não vendo beleza em Cristo. Por quê? Porque ela não tem um verdadeiro evangelho. Como é que as pessoas vão conseguir enxergar beleza se não vê primeiro a sua miséria? Como é que nós vamos conseguir enxergar que ele é belo? Se primeiro eu não olhar para mim e ver o quanto miserável sou, o quanto eu preciso. Aquela raiz numa terra seca que se tornou o nosso Salvador, ele é belo, ele é formoso, ele é maravilhoso, porque hoje nós podemos olhar para nós e vermos o quanto miseráveis pecadores somos. Não havia nada em Cristo que nos agradasse. Como no versículo 6 diz, nós andávamos desgarrados, cada um seguindo o seu próprio caminho, fazendo a vontade dos pensamentos e da carne. E como diz Efésios, éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, como também os demais, os que não creem. Mas, irmãos, nós vemos beleza em Cristo hoje. Se nós vemos beleza, é porque nós vemos a nossa miséria. Cristo é belo. E ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens de dores, que sabem o que é padecer. De quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nós não fazíamos caso algum. Era isso que cada um que está sentado nesse banco, antes de ter realmente um encontro genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós pensávamos, Jesus não fazia parte da nossa vida. Nós até que sabíamos de um Jesus que morreu na cruz, chegava a Semana Santa ali, nós víamos aquele sacrifício, mas ali não tinha significado algum para nós. Aquilo não tinha significado nenhum para nós. Quando chegava uma Semana Santa que a gente via aquele pessoal fazendo a crucificação. Não tinha sentido nenhum. Né? Nós não olhávamos, nós o desprezávamos. Mas um dia ele entrou na nossa vida, ele entrou na nossa história. Cada um de nós, se cremos verdadeiramente, hoje, aquele que nós desprezávamos, hoje nós dizemos: Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso, Tu és santo. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós te amamos não porque pode brotar de um coração caído, que o coração do homem é caído, ele não pode. Mas porque o nosso coração hoje foi regenerado, foi transformado, foi mudado para enxergar a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua glória. Ele é glorioso para nós, Ele é precioso para nós. Hoje nós podemos ver isso. Hoje nós temos o Seu Espírito Santo dentro de cada um de nós, mostrando e nos convencendo dessas verdades. Hoje, antes desprezado, antes nós não fazíamos caso algum dele. Hoje não. Hoje nós o amamos, ele é glorioso para nós.
E aqui, no partir do versículo 4, vai dizer por que nós vemos beleza hoje nesse homem. Por que ele é belo para nós hoje? Por que, irmãos, que Jesus hoje ele é belo para cada um de nós? Sabe por quê? Como está escrito no versículo 4 de Isaías, o profeta Isaías diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e levou sobre si. Nós que reputávamos ele por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ou seja, não levavam eles a caso. Não levavam ele a sério. Quando olhávamos o sacrifício da cruz, não havia significado nenhum para as nossas vidas. Quando olhávamos ele derramando o seu sangue na cruz, aquilo não era nada em nossos corações. Mas que hoje é tudo em nós. Porque hoje nós cremos na sua palavra. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É isso que faz nós vemos beleza nele. É isso que deve fazer. E se não faz, deve fazer. É nós olharmos para ele e vermos todo o sofrimento dele, tudo o que ele passou, por amor de nós. O castigo que nos traz a paz. Ele foi oprimido. Ele foi oprimido pelos homens. Ele foi oprimido pelo Pai. Ele foi castigado pelo Pai. Ele foi oprimido. Ele foi transpassado. Ele foi esmagado por conta dos nossos pecados. Tudo isso aconteceu por conta dos nossos pecados. E se isso for verdade, irmãos, dentro de cada um de nós, aí sim, nós podemos olhar para ele. Nós podemos ver beleza nele. Nós podemos ver o quanto ele é formoso. Se nós enxergarmos que ele levou sobre ele todas as nossas misérias, todos os nossos pecados, o castigo que era para ser sobre nós, foi sobre ele. O castigo que nos traz a paz, foi ele que levou no nosso lugar. Então nós podemos hoje nos deleitar em Cristo. E nós podemos ver a beleza de Cristo. Nós podemos ver o quanto que ele é belo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, como eu já falei, andávamos como desgarrados, como ovelhas, cada um desviado pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, nós andávamos cada um nosso próprio caminho. Nós não buscávamos ele, nós não desejávamos ele não era algo que nos atraía, não havia nada dele que nos atraísse, mas Deus fez cair, nós que andávamos como as ovelhas desgarradas, todo o nosso pecado sobre ele. Escutando essa semana um pouco do pastor José Mabessa, e ele estava lá em Tiago, e ele estava falando sobre a fé dos demônios e a fé dos homens. E a fé que não é uma fé verdadeira, irmãos. Que a nossa fé tem que evidenciar muito mais do que a fé dos demônios. Porque os demônios sabem que Deus é santo. Os demônios sabem que Deus é poderoso. Mas eles não tremem, não há temor verdadeiro no coração dele. Eles não amam a santidade. O que ele disse mais profundo foi isso. Eles não amam a santidade de Deus. Eles sabem muitas coisas sobre Deus. Eles sabem muito, mas eles não amam a beleza e a santidade de Deus. E essa beleza e a santidade de Deus está representada na vida de um homem, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus é o Cordeiro perfeito, é o homem perfeito,
que deu a sua vida na cruz do Calvário para substituir a minha vida e a sua vida, se crermos. Ele nos substituiu perfeitamente na cruz, para que através da sua vida nós pudéssemos hoje o amar, o desejar, ver beleza nele. Para que nós pudéssemos hoje, irmãos, ver a sua grandiosidade, a sua glória, contemplar o quanto ele é glorioso. O homem perfeito, que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos olhar para ele e desfrutar dele, amá-lo verdadeiramente. Ele é o castigo que trouxe a paz para os nossos corações. Ele foi oprimido e não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado da sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, diz o profeta Isaías. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E é incrível, aqui, essa parte do versículo 9, que diz que ele esteve junto com os perversos. Ele foi colocado com os perversos, mas ele foi sepultado com os ricos. Em uma sepultura que ninguém, escutando um pouco de Charles Spurgeon, que ninguém jamais tinha sido sepultado. Em um jardim. Ele foi junto com os perversos, mas Deus o honrou na sua sepultura. A sepultura de Jesus não foi uma sepultura. Por isso, quando fala aqui com os ricos, ninguém jamais tinha, era um jardim. Por quê? Nos perversos, por quê? Porque ele foi nos representando. Nós somos perversos. Ele nos representava na cruz do Calvário. Ele assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. Ele tomou a nossa culpa na cruz do Calvário. Nós que éramos culpados, mas ele se fez culpado no nosso lugar. Mas Deus o honrou e ele diz que na sua morte ele foi sepultado como rico. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazer-o enfermar, quando ele der a sua alma em oferta pelo pecado, e verá a sua posterioridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E é incrível, né, irmãos? É outra coisa para tocar ainda mais no nosso coração, nessa pregação. Como pode um Deus de amor, né, ter prazer de moer o seu filho numa cruz? Ter prazer de trucidar o seu filho numa cruz, como Cristo foi. Como o Manel pregou aqui a semana passada, que Deus não perdoou nenhum pecado, porque foi colocado aonde? Em Cristo. Ele foi moído. O Pai teve prazer em moê-lo, porque ali era eu e você, se crermos. O Pai teve prazer em moê-lo, porque Deus odeia o pecado. E o Filho teve que se fazer maldito em nosso lugar. O Filho teve que se fazer pecado em nosso lugar. E ele foi moído pelo Pai na cruz do Calvário. Ele foi esmagado pelo Pai. Externamente e internamente. A ponto do Filho dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi esmagado. Para que hoje, irmãos, os nossos corações sejam constrangidos. Se arrependam verdadeiramente. Se constranja pelo tamanho do amor de Deus. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele nos amou e se entregou por nós. E assumiu a nossa culpa, e não porque nós éramos vítimas. Ele assumiu a minha culpa. Ele nos amou. Isso tem que fazer com que os nossos corações se constranjam em amor por Ele. E que nós possamos amar verdadeiramente, a ponto de os nossos corações serem derretidos, os nossos corações que são duros serem derretidos. Para que nós possamos ver o quanto Ele é belo,
o quanto que Ele é formoso. Então que essa noite, cada um de nós que estamos aqui, meu Deus, nós possamos ver a Tua beleza, nós possamos ver a nossa feiura e a Tua beleza, e nós possamos, Senhor Deus, nos prostrarmos a Ti, Senhor Deus, em arrependimento, em adoração, em louvor, em saber que o Senhor, meu Deus, sofreu mais do que ninguém. O Senhor é o servo sofredor, sofreu por conta do meu pecado na cruz do Calvário. O teu sofrimento, e que nada que nós venhamos sofrer nessa vida, que até os nossos sofrimentos que nós viemos ter aqui, te glorifique, Senhor. Que os sofrimentos que nós viemos ter aqui nessa vida, seja, Senhor, para a tua glória. Porque o Senhor sofreu para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Constrange os nossos corações, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos nessa noite. Que nós possamos ver realmente a tua beleza. Que a igreja do Senhor possa ver o quanto ela é bela. Isso é um verdadeiro evangelho, irmãos. É impossível ver sem você enxergar realmente o quanto pecador você é. É impossível você se prostrar em adoração ao Senhor. É impossível você adorar na beleza da sua santidade. É impossível. É impossível se nós não olharmos para nós primeiro. Se o Espírito Santo primeiro não revelar isso a nós, para que nós possamos o adorar. E eu termino com o versículo 11. E o versículo 11 vai dizer que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Não é incrível? Então nós somos a igreja do Senhor. E aqui está sendo bem claro que ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. E aqui Isaías vai dizer que ele ficará satisfeito. Que a igreja do Senhor, a verdadeira igreja do Senhor, ela permanecerá fiel a ele. Ela permanecerá fiel à pregação. Ela permanecerá fiel buscando em Cristo a santidade. E que Cristo ficará satisfeito. Por quê? Porque há algo em nós. Porque há algo em nós bom que Cristo não. Porque o justo, e aqui vai falar de quê? De justificação. O meu justo, o justo, nos justificará. O justo nos justificará. Uma das, como é que eu posso dizer? Eu agora esqueci, meu Deus. Uma das cabeça é ruim. Mas uma das coisas que nós pregamos mais aqui é sobre a justificação pela fé. É sobre que o pecador é justificado mediante a fé. Que nenhum de nós pode chegar diante de Deus com obras mortas. Nenhum de nós aqui que estamos aqui. Podemos chegar diante de Deus por nós mesmos. O que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque o homem natural não pode agradar a Deus, é impossível. O homem natural, ele não pode agradar ao Senhor. Mas Isaías vai dizer que o justo, o servo justo, com o seu conhecimento, nos justificará. A nossa justiça diante de Deus é Cristo Jesus. É o servo sofredor. Cada um de nós que estamos aqui, um dia estaremos diante de Deus, não justificados por nada de nós, mas justificados pela fé. Cremos nele e ele nos justificará. E nós vamos ver beleza, nós vamos ver que ele é belo, que ele é glorioso, que ele é santo, ele vai nos santificar, ele vai nos transformar, ele vai nos mudar. Essa é uma promessa que o Senhor Deus fez. Então, irmãos, que cada um de nós essa noite possa
passar essa semana meditando no versículo 3, que é a beleza de Cristo. Cada um de nós possa olhar para essa beleza. Nós sabemos que o mundo não olha, não enxerga como belo. Nós sabemos que onde não tem a pregação genuína e verdadeira, não vai ver beleza em Cristo. Mas que cada um de nós que estamos aqui, possamos ver beleza nele. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos, e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Esse é o mês de dezembro, é o mês que nós pregamos sempre Cristo, mas é o mês que eu acredito que ele mais será centralizado ainda aqui, porque é o mês do Natal, é o mês, nós não sabemos a data que Jesus nasceu, mas nós sabemos que comemoramos o Natal. Um dia Ele nasceu, Ele viveu a vida perfeita, Ele morreu para nos justificar, Ele ressuscitou para nos justificar, e nós o amamos. Então esse é o mês de dezembro, é um mês que eu gosto muito. Eu amo o mês de dezembro, o último mês do ano. Amo o Natal, gosto do Natal demais, amo o Natal. Eu gosto demais, e que o Senhor Jesus seja cada vez mais belo para nós, que cada vez mais nós possamos ver a beleza dEle, nós possamos ver a grandiosidade dEle, que cada um de nós, irmãos, possa se maravilhar com esse Deus. A palavra é essa. Se maravilhe com Cristo. Se maravilhe com a beleza dEle. Ele é belo, irmãos. Ele é belo, nós somos pecadores. Oh, Deus, faz com que nós se prostremos diante de Ti. Eu vou orar, irmãos, viu? Oh, Senhor. Senhor, nosso Deus. Nos faz enxergar, Senhor Deus, Teu sacrifício, a Tua cruz. Oh, Deus, o Teu sofrimento, Senhor Deus, por amor de nós, Senhor. Tu sofreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor Deus. Nós Te amamos, Senhor Deus. Oh, Pai, transforma os nossos corações, muda para que nós possamos ver, meu Pai, a Tua beleza, a Tua santidade, Senhor Deus. Oh, Deus, seja grandioso em nossas vidas, Senhor Deus. Seja o motivo que bombeia os nossos corações em cada dia, em cada manhã, Senhor Deus, em buscar o Senhor mais, em ver a Tua beleza, a Tua santidade, Deus. Deus nos transforma, Pai, nos muda, nos santifica, Pai. Faz tudo para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Eu Te agradeço, seja louvado nessa igreja, seja louvado na vida de cada irmão, seja louvado na vida do irmão Manuel, que é o líder, na vida de Ana Paula, na vida de todos os irmãos que ouvem a palavra aqui, Pai. Pai, que seja louvado em nossas vidas, Pai. Que tudo seja para a Tua glória e para Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Te adorarei. Está vestido do
arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Soberano e eterno Pai, Deus, obrigado por tanta bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Nos constranja, Senhor, constrange os nossos corações. Deus, nos faça sempre estar atento, com os nossos olhos fixos na obra da cruz. Deus, é o teu evangelho que é o teu poder, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina mais sobre o teu Filho, nos faça ver a glória do teu Filho, a beleza do teu Filho, e nada mais importará. Louvado seja o teu nome, é em nome de Jesus que nós te oramos. Glória a Deus.